Por que está certo e está errado? Porque é claro que o evangelho altera e transforma uma vida. Mas o evangelho carrega em si, como qualquer tipo de relacionamento, né? Qualquer um. Seja de casal, seja de pais e filhos, seja no relacionamento interpessoal, profissional, seja qualquer relacionamento, haverá sempre, né? Vamos dizer assim, direitos e deveres. Na relação com Deus, obviamente de maneira voluntária, obviamente de maneira completamente, vamos chamar assim, em liberdade, mas também existe a sua responsabilidade. E também existem os seus deveres, porque não existe um relacionamento sem deveres, mas também tem direitos. Então essas benesses do evangelho são maravilhosos e atendem situações imediatas do gênero humano, com certeza. Mas não pode ser a base. Você está me entendendo? Porque senão esse coração superficial, ele expande. Por quê? Porque ele não tem raiz, né? Ele não tem profundidade, mas em compensação, sabe quando aquela raiz daquela planta fica quase que na superfície? Vez por outra raiz vai aparecendo assim, visualmente falando, porque não tem piso, não tem terra profunda, então a raiz vai ficar superficial. Então ela expande. Então, aos olhos humanos, esse coração superficial, ele é maravilhoso. Porque tudo que se fala para ele, ele recebe em alegria. E o coração superficial tem essa resposta imediata. Mas do outro lado, esse coração superficial, ele não persevera. Qualquer coisa que vá, ou melhor dizendo, qualquer coisa que ele vá se sentir cobrado ou, né, indagado na sua responsabilidade, ele vai, opa, até aqui eu vim, daqui para lá eu não vou mais. E começa a atribuir a Deus exatamente essas responsabilidades. E aí vem uma pregação em cima, falando, você tem toda a liberdade, o evangelho é liberdade, por favor, né, não vos coloqueis em julgo desigual, né, porque para a liberdade, diz lá o texto em Gálatas, para a liberdade é que você foi chamado, com certeza. Mas também haverá o quê? Haverá uma maturidade em relação a essa relação com Deus. E o coração superficial, ele não avalia os custos do discipulado. Por quê? Porque o coração superficial, ele não se propõe a ser um discípulo. Ou seja, alguém a ser ensinado como ele deve andar, como ele deve se proceder, como ele deve pensar, como ele deve ter a sua cosmovisão das coisas, do ambiente, da política, da educação, da cultura. Então ele não está disposto. Eu conheço uma boa parte das igrejas, tanto grandes como pequenas, né? Exatamente por causa do meu tempo de vida. Não tem jeito, eu conheço muita gente e conheço muitas igrejas. Eu vou falar para você assim, olha, para não dizer 100%, vai. Eu vou, na dúvida, eu vou falar 95%. 95% das igrejas, principalmente as grandes igrejas, as mega igrejas, quando você vai para a escola bíblica, por exemplo, você toma um susto. Porque você vê aquela multidão de gente entrando na igreja, nos cultos chamados principais, e a própria nomenclatura principal já é uma questão discutível, mas enfim, deixa esse comentário para outro dia. Mas as pessoas que vão nos cultos principais chegam a milhares. Mas quando você vai na escola bíblica, um professor ali que está ensinando a Bíblia, gente, todas essas milhares de pessoas se transformam em dezenas. Uma boa parte
não chega nem a uma centena de pessoas. Ué, mas a igreja tem, né, 5 mil frequentadores, 4 mil frequentadores por culto. Quando chega no culto principal, então tem que ter senha. Aí você vai no outro dia, no outro horário, no outro momento, e vai lá para aquela igreja, aquela mesma igreja, no mesmo endereço, e vai conferir a escola bíblica, alguém que ensina a Bíblia, não chega a 100 pessoas. Mas a esmagadora maioria. Por quê? Porque esses ambientes, eles são maravilhosos enquanto entretenimento. Eles são maravilhosos enquanto evento. A plástica do culto, toda a liturgia do culto são maravilhosos. Nada contra. Em nome de Jesus. A gente quer mais que o evangelho se expanda, a pregação do evangelho fique maravilhosa, mas você está me entendendo? Enquanto isso, esse coração superficial, ele só é alimentado superficialmente. Porque não tem como um pregador, né, alguém que ministra a palavra de Deus, possa a todo momento, né, pregar, ensinar, exortar, edificar, consolar, não obstante a palavra por si só reproduzir isso, mas precisa haver alguém que se aproxime desse coração superficial para buscar ensinar, para buscar um ambiente para que essa pessoa possa refletir, porque o coração superficial não reflete. Na maioria das vezes, o coração superficial, ele está até, né, vivendo uma lógica, eu chamaria de lógica do passado, de um relacionamento. Na lógica do passado, de um relacionamento, para esse coração superficial, que, por exemplo, ele servia outras entidades, ele aprendeu na sua vida de que quando ele dava, ele recebia dessa entidade numa troca, literalmente uma troca. Exatamente o que fala aqui Simão Mágico, que pensou que era só pagar para João e Pedro, que João e Pedro lhe cederiam o Espírito Santo para que ele pudesse ter o Espírito Santo para ministrar a palavra igual ao Filipe. Veja a cabeça da pessoa. Então, essa lógica de relacionamento, ele leva essa lógica agora sobre uma, entre aspas, plataforma, para a lógica da relação com Deus. Então esse coração superficial entende que, e não é por acaso, porque alguns pregadores, eles incentivam, vão entender que incentivam de maneira, vamos chamar assim, inocente, né? Então, eles vão incentivar para que essa relação dessa plataforma, que esse coração superficial tinha com a pessoa, com a entidade, ele mude de entidade, desculpe o termo entidade, porque agora ele está em Jesus, né? Mas desculpe o termo, ele muda de entidade, porque na verdade não é Jesus de fato, é apenas um mito, é apenas um outro culto, mas não é Jesus de fato, porque ele não tem relacionamento com Jesus de fato, né? Então ele no seu relacionamento, ele faz exatamente a mesma coisa. Me entendeu? Então o coração superficial, ele fica só no ambiente das benesses, no ambiente da plástica, no ambiente, vamos chamar assim, né, da liturgia, daquele lugar, daquele momento especial de 1h30, de 1 hora, de 2 horas. Depois ele vai para casa e não existe uma resposta a tudo aquilo que ele ouviu, a tudo aquilo que ele sentiu. Fica no âmbito emocional. Por quê? Porque a emoção é importante, faz parte da obra de Deus, do mover do Espírito Santo, com certeza. Mas quando a emoção é resultado, somente e se como resultado de um profundo, né,
vamos dizer assim, de uma profunda lógica bíblica da palavra. Então, por sobre a palavra, eu ter emoção faz parte. Lembra que eu já falei para você? O meu lado esquerdo é o meu lado dedutivo do cérebro, né? E enquanto o lado direito é o lado indutivo. Eu preciso ter o lado dedutivo e o lado indutivo de maneira equilibrada. Só o Espírito Santo faz isso. Isso chama alma vivente, como diz lá no livro de Gênesis. Então essa condição espiritual, ela precisa ter, ela precisa ser alimentada. Não significa que não haja emoção. Mas eu não posso colocar a emoção como sendo o principal. Se eu não chorar, se eu não me alegrar, se eu não sentir isso ou aquilo, então eu não recebi a palavra não veio de poder, não veio na manifestação plena do Espírito Santo. Não é isso. Esse tipo de aferição é uma aferição completamente humana, não é espiritual. Então, o coração superficial, ele, num devido tempo, por algum momento, diz a palavra o seguinte: semelhantes são esses semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Alegria, tá vendo a emoção? Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E o que é isso? Escandalizar-se. É ficar tão avesso a toda essa situação que a pessoa, ela rechaça. Ela começa a rechaçar todas as coisas. Por quê? Porque não houve uma conversão. Houve pura e simplesmente um conhecimento de um lugar, de um mover maravilhoso, que é muito bom, a pessoa se sente feliz, mas isso não atinge o seu âmago, não atinge vamos chamar assim, a sua alma na profundidade. A pessoa não teve uma experiência pessoal com Deus. Ela acha que teve, mas ela não teve, porque se tivesse tido de fato, ela não teria se escandalizado. Daí eu falar para vocês, desculpe, infelizmente, existirem pessoas, até pastores, que, infelizmente, para tristeza deles, minha, nossa e do próprio Evangelho, mas não se converteram. Porque se tivessem se convertido de fato, não teriam, na sua segunda etapa de vida, um ambiente tão propício ao pecado como eles têm. Mas eles colocam, mas fulano de tal fez isso, Beltrano, nunca vi e tal. Foi tudo na emoção. Foi tudo semente derramada em solo rochoso. A semente é como uma água, né? Quando a água desce por sobre a pedra, ela molha a pedra, mas ela não entra na pedra. Exatamente o que acontece com essas pessoas. E por isso de tanto escândalo, por isso de tantos problemas e tantas pessoas que estão lançadas no mundo, praticamente, né, num ambiente secular, totalmente fora, e um dia foram pessoas que até mesmo pregaram o Evangelho, falaram do Evangelho, tiveram uma vida aos olhos humanos, né, maravilhosa com Deus, e de repente assim viraram dos avessos, estão completamente arredias. E pior, algumas delas ainda zombam. Não somente se afastam, retrocedem, mas zombam. E aquilo que elas foram um dia instrumentos de evangelismo, agora são instrumentos de escândalo também, porque falam de pessoas do evangelho de uma maneira completamente inadvertida. E, em terceiro lugar, é o coração ocupado. Então, semente que cai na beira do caminho é o diabo que rouba a palavra do coração. Porque essa palavra não encontrou ambiente no coração, porque o coração está endurecido. O segundo é aquela semente derramada em terreno rochoso,
não tem raiz, é um coração superficial. Né? Em terceiro lugar, a Bíblia fala aqui no versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Por quê? Porque são pessoas que recebem o evangelho. A gente chama isso de coração culpado. Recebe o evangelho, identificam a necessidade, a importância do evangelho, só que dentro dos outros valores da vida, esse evangelho fica no mesmo nível, com o mesmo valor. Então é chamado de coração culpado. Exatamente o que acontece, por exemplo, naquela parábola da grande ceia, da principal ceia, da ceia das ceias, né, que Jesus pontua lá em Mateus, quando o rei manda convidar os convidados, né, primeiro os convidados que o rei conhece, e manda convidá-los para irem para a ceia, um primeiro grupo fala, olha, me dê por escusado, porque eu preciso olhar os campos que eu comprei. O outro grupo fala, olha, me dê por escusado, porque nós compramos uma junta de bois, a gente precisa conferir, precisa cuidar desses bois. Em terceiro lugar, me dê por escusado, porque eu casei. Então, todos esses valores são importantes na vida de uma pessoa? São. É pecado? É pecado comprar campo? É pecado ser negociante? É pecado estar preocupado com a vida profissional? Não. É pecado comprar uma junta de bois? É pecado cuidar desses bois, que também fala a respeito de vida profissional e principalmente vida financeira? Também não. É pecado estar preocupado com a família, porque casamento eu já expliquei para você. O único evento que quem trabalhava tinha, né, a sua falta justificada era o casamento. O único evento em que escriba e fariseu deixava de jejuar, se tivesse naquela semana, era um casamento. Eles estavam justificados, liberados. Não se cobrava deles jejum se eles estivessem numa cerimônia de casamento. Olha a importância do casamento. Então, o casamento é ruim? Com certeza não. Todos esses, né, o trabalho, a vida financeira, a vida pessoal, a vida de casamento, ou seja, a vida de família, são importantes? São. Mas nenhuma delas tem a primazia do cumprimento e da vida na palavra do Senhor. Então, quando esse rei convida essas pessoas não estão atinando para aquele convite. O que significa? Aquele convite é a parábola exatamente da maior e grande ceia, que é quando a igreja será arrebatada. Mas no arrebatamento haverão pessoas tão preocupadas com tantas outras coisas que o arrebatamento vai passar por elas vão ficar, e depois que elas vão pensar o que aconteceu e por que elas não estão lá. Exatamente porque colocaram a importância da sua vida, da valorização das coisas importantes da vida, das coisas boas da vida, que são importantes, mas elas não entenderam que a palavra de Deus está por sobre tudo isso. Então é o chamado coração ocupado. Sabe aquilo? Por exemplo, nós aqui, né? Quando temos tempo, não é às vezes na live em si, é durante o dia. Mas não temos tempo de pensar na palavra de Deus durante 50 minutos, alguma coisa está errada. Desculpe falar desse jeito, mas é uma grande verdade. Alguma coisa está errada. Porque não é possível que alguém não tenha 50 minutos. E olha que depois, quando eu ponho no YouTube, eu diminuo pela metade, para não dizer que eu estou falando demais. 25 minutos no máximo. Então não tem como. Alguma coisa está acontecendo. Entendeu? Então é exatamente, não é o coração duro, não é o coração superficial, mas é o coração ocupado. Ele tem tantas ocupações durante o dia que quando ele vai pensar na palavra, puxa vida, não dá mais tempo. Agora eu tenho que dormir. Deus sabe, Deus conhece meu coração, tanto conhece que ele está falando que alguns vão para as bodas e outros não. Ele sabe, ele conhece. Ele está até alertando que haverão essas pessoas, que passará o bonde do arrebatamento, as pessoas vão embora e alguns vão ficar exatamente por causa disso, porque não atinaram
para a urgência, para a emergência, para a importância, para a prioridade da manifestação da palavra por sobre o coração e a manifestação da palavra como cumprimento da própria palavra de Deus e de todas as suas promessas. Então é o coração ocupado. O coração ocupado é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo, conforme fala o livro de Marcos. O coração ocupado é sufocado pela fascinação da riqueza. Por quê? A riqueza é mais importante. Sendo que o Senhor Jesus recomenda em Mateus, se buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, o que vai acontecer com as outras coisas? Então o coração ocupado é sufocado pela concorrência de muitas ambições. Ah, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, eu tô em atividade, eu preciso conquistar, eu preciso correr atrás do tempo, né? E aí fica aquela pessoa ansiosa e tal. Calma, porque tudo vem do Pai das luzes, não é assim que diz a Bíblia? Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E em quarto lugar, o coração ocupado é o coração da semente que fica mirrada. São tantas as importâncias, tantos os valores, tantas as ocupações, que a semente, a palavra está ali naquele coração, tá, mas ela vai ficando sufocada. Ela vai ficando cada vez mais mirrada, né? Eu estava conversando com as minhas filhas esses dias, que a gente estava comendo uma jabuticaba, e a gente pegou uma jabuticabas que a árvore não teve, por causa da seca no interior de São Paulo, ela não teve a quantidade de água suficiente. Então, a jabuticaba que deveria ficar assim, desse tamanho, assim, bem grande, né? Ficou pequena, mirrada. Por quê? Porque não teve água, né? Mas ela fica docinha, mas fica sem água. Então ela fica bem pequenininha, uma bolinha bem pequenininha, né? É assim, é a semente que a palavra de Deus fica nesse coração. Em meio a tantas coisas, ao espinheiro do dia a dia, do cotidiano, essa semente, ou seja, essa palavra, esse fruto vai mirrando. E se alguém não socorrer, esse fruto vai acabar. A palavra vai ser extinguida, não por si só, mas porque não se alimentou, não se cuidou dessa semente, desse fruto, que é a palavra de Deus, o resultado que é a minha vida com a palavra de Deus. É o que significa a palavra de Deus na minha vida, no meu cotidiano, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amanhã a gente fala mais um pouquinho, estamos falando sobre a parábola de Marcos capítulo 4, a parábola mãe das parábolas, porque ela é a mais importante, ela é a primordial, ela é a primazia de todas as parábolas, como diz Jesus, das parábolas que Jesus fala, né, entre 35 e 44 parábolas, dependendo da visão, da lógica das parábolas, de como a pessoa afere a parábola, e isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, glória a Deus pela tua vida,